Em tempos difíceis, complexos, eu releio John Stuart Mill sobre a liberdade, ou, na minha edição francesa, de la liberté. Interessante eu contar para vocês o seguinte: quando eu era muito jovem, estudante de jornalismo e história, eu era leitor apaixonado e seguidor do anarquista alemão Max Stirner, o único e sua propriedade. Li dezenas de vezes. Eu me opunha como jovem cheio de ideais, ilusões e até desconhecimentos, evidentemente, eu me opunha ao papel opressor do Estado. Eu via o Estado como o instrumento de uma dominação inaceitável sobre a liberdade do indivíduo. Não era a liberdade econômica que me interessava, era a liberdade total de criação, de existência, uma liberdade, eu diria, quase selvagem. Hoje, cabelos grisalhos quase brancos, eu tenho por livro de cabeceira Da Liberdade, de John Stuart Mill, o grande teórico do liberalismo político. Mill foi o grande teórico do liberalismo político. Mill pensava em coisas como justiça social. Foi um gênio, preparado para ser gênio, daqueles assim que aos 8 anos estava lendo os clássicos e aprendendo grego. Mas o grande ensinamento de John Stuart Mill é que a sociedade, através do Estado, só pode restringir aquilo que, feito por um indivíduo, cause dano a terceiros. É o princípio do dano. Eu acredito muito nesse princípio. Mill, como outros, também tem seus deslizes, ou aquilo que podemos criticar, mas é bem pouco em relação a quase todos os outros. Um exemplo interessante é que Mill, em pleno século XIX, foi um defensor dos direitos das mulheres. Ele, que foi apaixonado por uma feminista, esperou 20 anos que o marido dela morresse para que eles pudessem se casar. Mill foi vanguardista e as suas ideias são exequíveis até hoje. Então, eu vos direi, em tempos sombrios, eu releio Mill. Em tempos de preocupação, eu reflito sobre as ideias de Mill. Em tempos de pregação, de ideias esquisitas, eu releio a prosa cristalina de Mill, que pensava sobre a felicidade. Para ele, a felicidade não era o arrebatamento constante como o da paixão, porque isso não existe. Ou não existe todo o tempo, ainda bem, talvez até, mas a vida pontuada por uma infinidade de pequenos, médios ou grandes prazeres. Uma vida de liberdade, na qual o principal obstáculo é muitas vezes o que ele chamava de arranjos sociais falidos, ou uma educação falida, aquela que se assenta sobre o preconceito. Viver e deixar viver, deixar realizar os desejos, não se meter na vida dos outros quando a vida de cada um não está prejudicando terceiros. Eis o grande ensinamento de John Stuart Mill. Eu gosto cada vez mais. Eu sou um liberal no sentido atribuído à palavra por John Stuart Mill.
Eu quero felicidade. Eu quero uma nação feliz. Eu quero uma nação em que os indivíduos possam se realizar e realizar seus desejos sem serem impedidos de fazer o que lhes dá prazer, se isso não prejudica os outros, eles não sejam impedidos pela moral de A ou de B, ou pelo que A ou B considera como o melhor para o coletivo. Precisamos muito de ideias como as de Mill hoje. O Brasil é um país, e não só o Brasil, mas no Brasil é bem claro, em que liberais querem liberdade absoluta em economia e restrição quase total em comportamento. Sejamos liberais, coerentes. Liberalismo com justiça social. Liberalismo de economia, mas também de comportamento. É uma parte importante e difícil. Há uma tentação permanente de legislar sobre a vida alheia. E aí não dá. Nestes tempos de decisão sobre os destinos da nação, eu releio o meu. E me sinto um pouco melhor, embora muito preocupado. Fica a sugestão para diminuir a tensão, algumas páginas de John Stuart Mill.